Sabe aquela sensação de passar a noite rolando o feed e no dia seguinte o humor e a energia simplesmente desaparecem? Pois é, e se a resposta para isso não estiver só nas horas de sono perdidas, mas sim numa batalha invisível que acontece dentro das células do nosso cérebro? Hoje, a gente vai entender como a luz, o sono e a nossa energia mental estão, na verdade, incrivelmente conectados em um nível celular. Ok, vamos direto ao ponto. Alguém já parou para pensar por que aquela espiadinha no celular antes de dormir pode resultar num dia seguinte tão arrastado, para baixo? A resposta, olha, vai muito além de um simples dormir mal. Estamos falando de um processo biológico fundamental que está sendo totalmente interrompido. E aqui está o centro da questão. O nosso cérebro ainda funciona com um sistema operacional, digamos assim, de milhares de anos, que foi calibrado pelo nascer e pelo pôr do sol. Só que a gente vive num mundo que nunca apaga, que está ligado 24 horas por dia. Essa guerra silenciosa, sabe, entre a nossa biologia ancestral e o nosso estilo de vida moderno, que está bagunçando toda a nossa energia e o nosso humor. Para a gente entender esse descompasso, a gente precisa conhecer o grande maestro que rege a nossa biologia. Vamos falar sobre os ritmos circadianos, basicamente o sistema que comanda o tempo dentro do nosso corpo. Pense assim, os ritmos circadianos são como o relógio mestre do nosso corpo. Escondidinho lá no centro do cérebro tem um chefe, uma estrutura minúscula chamada SCN, que age como CEO do tempo. Ele não só diz quando é hora de dormir, mas ele manda memorandos diários para cada célula, dizendo exatamente quando elas devem trabalhar e quando devem descansar. E para isso ficar bem claro, vamos usar uma analogia que eu acho perfeita. Imagina que o nosso corpo é uma grande orquestra sinfônica, sabe? Que precisa funcionar em harmonia total. Então, o maestro seria esse relógio central no cérebro, o SCN. E os músicos? São os relógios individuais que existem em cada uma das nossas células, todas elas esperando o comando. E a partitura que essa orquestra segue é composta pelos ciclos de luz e escuridão. Quando o maestro percebe a luz do dia, ele rege a orquestra para tocar a sinfonia da atividade. E quando a noite chega, a melodia muda para uma canção mais calma, a de descanso e reparo. Mas e o que acontece quando a partitura é alterada? Quando o maestro recebe um sinal de luz na hora errada, tipo a luz azul da tela do celular tarde da noite. A orquestra inteira fica confusa. E é aí que o problema começa, lá no nível das células. E aqui a coisa fica bem séria. Dá uma olhada nessa comparação. De um lado, a luz do sol durante o dia. Ela é tipo um combustível de alta performance para as nossas mitocôndrias, estimulando a produção de energia, o famoso ATP. Mas, do outro lado, a luz azul à noite. É como jogar areia no motor. Ela não só freia a produção de energia, como ainda faz a célula produzir mais lixo tóxico, um resíduo bem perigoso chamado ERO. E essa citação da nossa fonte resume tudo de uma forma bem direta. Em vez de abastecer as nossas células, a luz artificial à noite basicamente força elas a se autossabotarem, produzindo esse lixo que causa danos por dentro. É um verdadeiro curto-circuito biológico. Esse acúmulo de lixo celular tem um nome: estresse oxidativo. É como se fosse uma ferrugem que vai se espalhando por dentro das células e as primeiras a serem danificadas são as próprias mitocôndrias. Com o tempo, esse processo está ligado não só ao envelhecimento, mas a um monte de problemas de saúde. Tá bom, a gente viu essa ferrugem se acumulando nas células. Mas como é que essa corrosão microscópica aparece na nossa vida, na nossa mente, no nosso corpo? Como que o estresse lá da célula vira estresse emocional? A lista de consequências é, para ser sincero, bem assustadora. Vários estudos conectam diretamente um relógio biológico desregulado com depressão, ansiedade, aquela névoa mental, sabe? E até com condições mais sérias. E aqui vem a grande virada de chave. E se esses problemas não forem só mentais, mas sim sintomas de um cérebro que está passando por uma crise de energia? Essa nova perspectiva ajuda a gente a reinterpretar algumas condições bem conhecidas. A chamada depressão de inverno, por exemplo, ou transtorno afetivo sazonal. Talvez ela possa ser vista não só como um problema de humor, mas como uma consequência direta da falta de exposição à luz do sol, que afeta o metabolismo de energia do cérebro. Faz todo sentido, né? Ok, depois de ver todo o caos que um relógio biológico desregulado pode causar, vem a boa notícia. A gente tem o poder de reajustar esse relógio. E não precisa de nada super complexo, não. São só algumas estratégias simples para dar ao nosso maestro a partitura certa de novo e restaurar a harmonia. As soluções são mais simples do que parecem. Primeiro, luz solar pela manhã.
Isso é como dar um bom dia direto para o relógio mestre no cérebro para sincronizar o sistema todo para o dia que começa. Segundo, desligar as telas antes de dormir. Isso evita que a luz azul confunda o cérebro e permite que ele produza melatonina, que é o hormônio do sono e do reparo celular. Terceiro, escuridão total à noite, breu mesmo. É o sinal para cada célula de que chegou a hora da limpeza. E por último, consistência. Manter horários regulares é que nem treinar um músculo, fortalece o nosso ritmo a cada dia. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Num mundo que busca soluções cada vez mais complexas e farmacêuticas para a saúde mental, e se uma parte importante da resposta estiver em algo tão básico, tão fundamental quanto a forma que a gente gerencia a luz e a escuridão na nossa vida, é uma ideia poderosa, né? Que devolve para a gente um pouco do controle sobre o nosso próprio bem-estar.